Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Paz, graça e misericórdia. Da parte daquele que era e que há de vir, né? E da parte do Senhor Jesus, né? Aquele que nos ama e nos lavou dos nossos pecados, né? E da parte dos 7 Espíritos, né, que estão diante do seu trono, né? E graças a Deus por isso. Como está escrito em Apocalipse, ali no capítulo 1, nos primeiros versículos, né? Graça e paz, né? E misericórdia para todos nós. Então nós estamos aqui, né? Em perseverança, em vigilância, em obediência, em meditação, em oração, em cânticos espirituais, salmos. Então essa é a nossa vida, né, irmão? A vida do cristão. Essa é a nossa vida, né? 24 horas no dia em vigilância, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o costume dos ímpios, né? Mas medita na palavra de dia e de noite, né? E graças a Deus. Isso aí é exatamente a vida das virgens prudentes. Porque elas ouvem a palavra, examinam, né? E a executam, colocam nas suas vidas. Por isso as suas lâmpadas, ou as suas candeias, os seus candeeiros, estão cheios de azeite, né? Sua lâmpada está acesa. Tem uma chama, né? Que é a fé, né? E a esperança, né? E aí vamos continuar aqui, né? Então, mais uma vez, eu estou avisando aí para todos nós, né? Lembrando, né? Do nosso ajuntamento no domingo, lá no Acaracozinho, né? Lá na escola Zé Milton Vasconcelos, né? Que fica ali na Avenida Central. E aí era bom que os irmãos que fossem, né? Comunicassem, né? Que vão, porque se for muita gente, né? Normalmente está indo o quê? 20, 25 irmãos, né? Então, se for todo mundo para lá, nós temos que estar, como é que se diz? Temos que estar alerta, né? Temos que estar sabendo, né? Por causa exatamente da alimentação, né? Do almoço lá, para que não falte alimento, né? Tá certo? Então, nós precisamos saber quantas pessoas vão, né? Com certeza, tá certo? Então, vamos continuar aí, né? Com a nossa caminhada aí, a história da igreja, né? Que nós estamos vendo aí, estamos fazendo uma recapitulação, né? Vimos aí que teve um tempo lá, nós estamos falando aqui do ano, né? 30, 40 depois de Cristo, até mais ou menos o ano 300, né? Estamos fazendo uma recapitulação aqui de coisas que a gente já viu, né? Então, nesse período surgiram chamados polemistas, né? Que nós vimos aí, que esses irmãos, eles eram, né? Irmãos instruídos, né? E aí eles identificaram alguns ensinos filosóficos na igreja como ensinos heréticos, né? Certo? Então esses polemistas aí, eles passaram a corrigir essas heresias, né? Usando os escritos apostólicos, né? Usavam o Novo Testamento, né? E este combate ele foi travado dentro da igreja e fora da igreja, né? Porque tinha pessoas que combatiam a igreja com heresias dentro da igreja e tinha os filósofos que combatiam a igreja fora. Então essas pessoas o quê? Absorviam lá, né, as doutrinas, né, os ensinos dos filósofos e traziam para dentro da igreja, né? E ia ensinar aquelas filosofias que eram contrárias ao ensino apostólico, né? Então essas heresias dentro da igreja, né? As heresias dentro da igreja
e as filosofias fora da igreja, né? Então as divisões, né, elas se multiplicaram, né, irmãos? Claro, né? Cada um, né, acreditava em cada um, né? Certo? Então as divisões se multiplicaram em função das muitas heresias que surgiram, né? Aí como se pode deduzir, né? Como nós podemos deduzir disto, após a morte dos apóstolos, os seus sucessores, né, foram influenciados por aqueles que contestavam os ensinos apostólicos. Se dividiram deles a partir da reunião de Jerusalém, né, narrada ali no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Então a origem de toda essa divisão da igreja com certeza foi ali no capítulo 15, né, de Atos dos Apóstolos, quando se narra ali aquela reunião entre os apóstolos, né, que foi causada por quê? Porque alguns que tinham crido, né, estavam impondo, digamos assim, a lei de Moisés aos gentios. Então, por volta do ano 100, né, irmãos, os apóstolos já haviam partido, né, todos eles, né, para outra vida. E todos foram assassinados, né, com exceção de João. Foram assassinados por quê? Porque onde eles iam pregar, né, o Evangelho reprovava as religiões daquela localidade. Que as religiões da localidade eram o quê? Eram ídolos, eram fábulas, eram mitos, né? E aí o Evangelho ele reprova exatamente o entendimento, né, das coisas através da mitologia e da idolatria de coisas tantas, né? Então os sucessores apostólicos, alguns deles, né, absorveram ensinos heréticos, né? E estavam ensinando esses mesmos ensinos, alguns deles, né? Aí o que aconteceu? Eles eram líderes, eles eram o quê? Presbíteros, né? Eram bispos, né? Alguns deles, né? Não todos. Então o que aconteceu? Os seus castiçais foram removidos do lugar, foram tirados, né? Conforme exatamente o Senhor Jesus disse, né? Se eles não se arrependessem. Então quem não se arrependeu, o castiçal foi tirado. E o que é o castiçal? O castiçal é a igreja, né? São o quê? Os remanescentes, o resto, né? As virgens prudentes, né? Que não seguiram o ministério caído, desde o início. A estrela caída, né? A estrela é o ministério. Então o ministério caído, ele com certeza fez seguidores, né? Não é isso? Ele leva consigo várias pessoas que o seguiam, que gostavam dele, né? Não é isso? Que tinha sua fé amarrada nele, né, digamos, né? Então o remanescente, as virgens prudentes, os castiçais, eles continuaram a sua caminhada em direção a Jerusalém Celestial, né? Continuaram lá. E o ministério caído, o que aconteceu? Eles começaram a criar seitas, né? Começaram a criar seitas. Colocando nela o que? O seu nome, né? Certo? A igreja de fulano, né? A igreja de cicrano. Começaram a colocar nome, né? Daí que surgiu, por exemplo, o nome de igreja católica, né? Apareceu esse nome nessa época aí, igreja católica. Mas vamos ver exatamente qual foi o ano depois. Então a maioria desse ministério caído, a maioria deles é a de judeus. Por quê? Porque a origem deles é lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Provavelmente, né, esse ministério caído era provavelmente a maioria era judeu, né? E o nome era uma tradição judaica, né? O nome da sinagoga, né? É isso? O nome era uma tradição judaica que eles criaram o que? A sinagoga. A sinagoga é uma escola, né? Escola judaica, né? E essa sinagoga, geralmente, ela pertencia a um rabino, que quem ensinava ali era um rabino, né? E os escribas, né? Que eram quem sabiam ler as escrituras, né?
Então era a sinagoga de fulano de tal, né? Cicrano de Beltrano. Então a sinagoga era uma escola inicialmente, depois ela passou a ser uma reunião, né? Uma assembleia, né? E acabou virando uma igreja também, né? A igreja de fulano, né? Mas hoje nós sabemos que os judeus continuam aí com esse termo de sinagoga, né? Então o castiçal tirado, né? Do ministério que não se arrependeu, ele tirado do seu lugar, são então as virgens prudentes, o remanescente. Um dos exemplos, né, de remanescentes que nós temos é, por exemplo, narrado no livro de Reis e em Romanos, né? Quando até o profeta Elias desconhecia desconhecia os 7.000 varões reservados por Deus. Vamos parar por aqui hoje, né, irmão? Já são 11 minutos. Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.